Olá, estamos iniciando mais um TCV Entrevista aqui no canal 4, a imagem da sua cidade. Nossa saudação aos novos assinantes dos pacotes que a TCV tem a oferecer. São 3 pacotes, você escolhe qual é o melhor para a sua casa. Cada um trabalha com um tipo de pacote. Temos o econômico, básico e também o premium, né, que é sensacional. Não se esqueça que no nosso premium nós temos o Fox Sports, né, canal que é o 55 aqui na TCV, onde você assiste a Libertadores. Estou lembrando de esporte aqui porque eu tenho sido um Clay, uma pessoa ligada ao esporte, mas está hoje aqui. Não vamos falar sobre esporte no programa de hoje. E sim, obrigado por você ter aceito vir aqui para a gente falar sobre esse assunto que é um pouquinho delicado. Eu não acho tão delicado assim. As pessoas normalmente fazem um caminhão, né, uma fumaceira enorme em cima de alguns assuntos que dá para tocar na boa. Obrigado, Sidão. Obrigado a você, Edmilson. Obrigado ao seu programa TCV Entrevista. E mais uma vez, é uma satisfação e um prazer estar aqui nesta emissora. Ok, vamos conversar. Há algum tempo atrás, se falava muito da questão de novos presídios para serem construídos no nosso estado. E aí, eu me lembro que em 2008, 2007, alguma coisa assim, chegou a rodar na cidade, a gente vê isso nos meios políticos primeiro, para depois entrar para a sociedade. Diga não a novos presídios, estão querendo trazer mais presídios para Presidente Venceslau, para a nossa região. E lógico, tem gente que é a favor, que venham novos presídios para cá, apesar que já temos a P1 e a P2, como elas são chamadas, tem seus nomes, né? E tem gente que é a favor que venha para a nossa cidade, especificamente. E tem gente que é totalmente contra, né? Você é uma das pessoas que é a favor que venham novos presídios para a cidade. Aí eu fico pensando o seguinte, vamos partir do princípio que eu já comentei com um deputado, com um prefeito, com pessoas ligadas ao governo que já estiveram aí nessa cadeira que você está. Que seria uma utopia muito grande eu pensar que uma grande fábrica viesse para Presidente Venceslau, ou seja, para Presidente Epitácio, ou até mesmo Presidente Prudente, devido à nossa proximidade com o Mato Grosso do Sul, com essa divisa, onde lá, por questões que o mato-grossense é ele que decide, não somos nós somos paulistas, qual é o tributo a ser cobrado e qual é as isenções que eles são capazes de fazer e que os paulistas não fazem, né? Questão de cobrança de impostos, tal. Então, sonhar que vem uma fábrica grande como Volkswagen, como estou citando aqui aleatoriamente, Sadia ou outros, é chover no molhado, não vem, né? Aí a solução é trazer os presídios, que emprega muita gente e faz girar o comércio. Vou tocar num outro assunto antes de você começar a defender a sua ideia. Aí a gente parte do momento que Prudente tem, Bernardes tem, né? Aí nós pulamos as outras cidades que não tem, Anastácio, Piquerubi não tem. Aí Venceslau tem 2. Marabá ganhou 1. Caiuá tem um CDP. Aí nós vamos para o lado de Dracena e já tem os seus lá. Seria conveniente que viesse para Presidente Venceslau, por exemplo, Epitácio não tem nenhum. Seria conveniente que trouxesse mais um presídio para cá, para Presidente Venceslau? Eu defendo a ideia de que sim. De que sim. Ok. Por quê? Com relação a Epitácio, eu não posso dizer, mas me parece por ser instância turística, né? Ela não pode receber. E o prefeito deve ter os seus motivos, a população também.
de não aceitar a vinda de um presídio para a cidade. No caso de Presidente Venceslau e região, como você disse anteriormente, nos idos de 2008, na ponta da construção não só da P2 de Presidente Venceslau, já deu um bochicho, né, a P2, mas de outras unidades prisionais, né, aqui na nossa microrregião, foi veiculado pela imprensa escrita, falada e televisiva de que haveria muitos presídios e que essa região nossa seria a região do mundo onde existiria mais presídios por metros quadrados. E em função de algumas rebeliões que aconteciam na época, né, criou-se a cultura de que presídio gera violência. Mas se você voltar ao passado, no histórico do sistema penitenciário, foi uma fase difícil do sistema penitenciário. Mas de lá para cá você pode observar que não houve mais essas rebeliões violentas. Certo. Então foi incutido na população, né, pela mídia, talvez até por falta de informação também, né, de colher dados, né, porque a mídia, você sabe, às vezes ela tem a necessidade de passar a notícia com muita rapidez e não tem o tempo suficiente às vezes de pesquisar, de avaliar, de analisar. Certo. Então, hoje, o que acontece com a população, principalmente do Presidente Venceslau e cidades circunvizinhas? Eles têm essa informação da mídia de que presídio traz violência, mas não ocorre dessa forma, Edmilson. Não é bem assim. A estatística de criminalidade apresentada nas cidades que possuem presídio não faz crescer ou diminuir o índice de criminalidade. É isso? Não, eu acredito até que possa até ajudar a diminuir o índice de criminalidade. Veja bem, não me lembro o ano, se foi 2010, houve uma pesquisa na região de criminalidade, do índice de criminalidade nas cidades da região, e Presidente Venceslau e Presidente Bernardes, onde existem 2 presídios, foram as duas que apresentaram o menor índice de criminalidade na região. Certo. Então isso desmente, né? Tudo isso que a população tem e que uma mídia, talvez defendendo alguns interesses, vinha pregando anteriormente. A grande questão é a seguinte, deixa eu ver se eu entendo a sua linha de raciocínio e que as pessoas possam ter uma ideia em casa. O presídio, quer dizer, independente do número de presídios que se tenha numa cidade, o preso fica no presídio e não nas ruas da cidade. Com certeza, isso? Com certeza. Por exemplo, nós temos aqui na região apenas um presídio semiaberto que é Presidente Prudente, né, que acomoda uma unidade prisional dessa estrutura e com esse perfil, com essa característica. Mas todos os presídios da região, o sentenciado, o preso, o homem preso, ele está dentro das muralhas, dentro das celas, né? Ele não fica na rua. Sim. No caso do presídio semiaberto, ele tem direito a sair na rua, trabalhar e voltar, né? Uma grande maioria dos sentenciados. Tá? Mas o sistema prisional foi criado para que chegasse a isso. Isso aí é garantido por lei, né? Que é uma evolução da pena, né? E é um direito que lhe assiste, né? Que assiste ao sentenciado, que assiste ao preso, né? Para que ele possa ter a oportunidade de se ressocializar. Mas no caso de Presidente Venceslau, o que eu defendo, não só eu, como um outro companheiro, Rafael Balesteiro, nós estamos nessa luta aí, enganjados nessa luta para que possamos reivindicar junto ao governo do estado a vinda de mais um presídio ou 2 talvez, né, para o Presidente Venceslau. Eu estou enganado ou vocês já decidiram que pode ser um feminino e um para menores? Uma casa, como é que chama? Fundação Casa. Fundação Casa. Não se definiu ainda, mas o interesse e as conversas que nós temos travado, eu e o Rafael, seria 2 presídios, né? Feminino eu acredito que não, porque já existe aqui em Tupi, foi inaugurado recentemente, né? Então, provavelmente 1 ou 2 presídios para sentenciados masculinos. Muito bem. Nós vamos voltar já a falar sobre esse assunto. Estamos apenas começando, eu fiz uma introdução um pouquinho extensa para que você tenha uma ideia do assunto e possa definir da melhor maneira que você pensar. Nós estamos aqui apenas trocando ideias, eu e o Sidão Clay, ok? Vamos falar do Gugas Oriental Gourmet. Você já almoçou 6 pratos quentes e 4 pratos frios variados, pode ser salada, massas, carne cozida, frango, por apenas R$ 4,50 por dia?
Então, nós temos 10 opções de pratos e depois você tem uma fruta, mais uma sobremesa, mais um cafezinho e você só paga R$ 4,50. No Gugas, isso é possível, na Dom Pedro II, 187, fone 3272-1919. Gugas Oriental Gourmet. O Tiago Joias Relógios está com a gente e está com a coleção Paris, que eu acho um charme todo especial, super vencesauense, a coleção Paris do Tiago. Na Newton Prado 25, fone 3271-3444. Aproveite que o Dia dos Namorados vem aí e presenteie quem você gosta com muito carinho. Você está vendo as ofertas que o Tiago tem? Pois é para você deixar a sua namorada muito mais feliz, não importa quanto tempo vocês estão juntos. Tiago, em Presidente Venceslau. Com a gente também, Cooperótica e Cooperótica Center. São duas lojas, uma na Tibiriçá, a Cooperótica, em frente ao TG, a outra na Newton Prado, 72, é a Center, com todas essas maravilhas que você tem à sua disposição. Os óculos solares polarizados, né? Cooperótica e Cooperótica Center. Rápido intervalo comercial e o TCV Entrevista volta já conversando com Sidon Clay aqui no Canal 4. Olá, esse é o TCV Entrevista aqui no Canal 4, a imagem da sua cidade. Estou conversando hoje com o Sidon Clay. Existe uma elaboração de um abaixo-assinado aqui em Presidente Venceslau com questão de vir mais presídios para a nossa cidade, além dos dois que nós já temos, a P1 e a P2. O programa que nós estamos fazendo, e essa entrevista, não é a questão de você é contra ou a favor, nós não cairíamos nessa polêmica que parece que não leva nada a lugar nenhum, né? Do nada a lugar nenhum. É muito de opinião pessoal de cada um. Nós falamos durante o primeiro bloco, mas eu fiz uma explanação para que as pessoas tivessem ideia do que está acontecendo, do que tocamos no assunto da questão do favorecimento da população. E é aí que eu vou entrar agora. Nós teríamos, na questão de um presídio. Um presídio hoje, ele é feito para abrigar 760 e poucos presos. Em média, 765. Até estou usando o termo errado, não é preso, é reeducando. Reeducando. E pode ser presos também ou sentenciados. Sentenciados, né? É que o pessoal acha não está errado, tratamento, como é que é? Parece que fala com desdém da pessoa que está, né, privada de sua liberdade. Com né? certeza. 765 vagas. Por mais que se construa presídios no estado de São Paulo ou no país, se construísse um por dia, não dá conta dos mandatos de prisão que tem por aí. Isso eu sei, você sabe e a população sabe também. Agora, que tipo de benefício ele vai trazer? Vai trazer um presídio que tem 760 pessoas ali cumprindo pena. Quantos profissionais necessitam para tocar um presídio desse? Voltando lá no princípio da nossa conversa, no primeiro bloco, quando você disse que a dificuldade de vir empresas para Presidente Venceslau, principalmente com a demanda de empregos na faixa de 300 funcionários, uma das soluções que eu vejo, até por ser funcionário de presídios há 26 anos, é a vida de presídio. Qual é a vantagem, Edmilson? Se você considerar que hoje, em início de carreira, um agente penitenciário ganha em torno de R$2.000, após 3 anos já recebe um aumento automaticamente. Então hoje nós teríamos aqui em Presidente Venceslau, em um presídio, uma injeção de cerca de 700 a 800 mil reais no comércio do Presidente Venceslau. Quer dizer, dá o quê? Uns 300 empregos mais ou menos? De 300 a 400 empregos, porque você coloca aí, por exemplo, 300 agentes penitenciários em média, mais de 50 a 70 oficiais operacionais, mais de 50 a 60 AEDPs, que é o
pessoal chama de escolta, né? Ou de guarda de muralha. Guarda de né? muralha. Então, em média, 400 funcionários. Ganhando, em média, nos primeiros 3 anos, aí, R$2.000. Quase R$1 milhão injetado na economia. Isso também seria uma maneira de repatriar vencesauenses? O principal objetivo, a ideia que nós tivemos, porque ocorre o seguinte, Edmilson, hoje foi criado o Estado, como tudo na vida, o Estado também evoluiu. Uhum. Até alguns anos atrás, se conseguia transferência de funcionário dentro do Estado com atuações políticas. Sim. Né? Prefeitos, vereadores, deputados, né? Secretários, pessoas que tinham amizade com esses políticos. O governo aperfeiçoou, o governo evoluiu e criou a chamada LPT, que é a Lista Preferencial de Transferência, né? Que já vinha ocorrendo dentro da área de segurança com a Polícia Militar. Uhum. E a Secretaria de Administração Penitenciária, me parece, se não me falha a memória, com o atual secretário nosso, né? Aperfeiçoou e criou essa lista de preferência, lista LPT e lista preferencial de transferência. Acabou-se a transferência política. Ainda bem, porque às vezes tem um funcionário que está 15 anos na lista e não conhece nenhum político. E muitas vezes um que tem 2, 3 anos via transferido primeiro do que esse outro. É injusto. Então criou-se essa lista, que é uma justiça que está se fazendo. Então, como muitos funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária dessa nossa região, num raio de 200 quilômetros, e muitos pertencem à Presidente Venceslau, fica quase que impossível a vida desses funcionários no prazo de 5 a 10 anos. Uhum. E qual uma das soluções? A vinda de presídio para a Presidente Venceslau, no qual conversaríamos com o secretário, com o próprio governador, que desse preferência para que esses funcionários do Presidente Venceslau fossem transferidos. E aí criassem novas vagas para outros presídios. Com certeza. Né? Você veja bem, nós temos aí vencesauenses de meus pais de família, mães de família, filhos, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, né? Trabalhando longe das suas residências, das suas casas, longe dos seus familiares. Eu passei por isso no princípio da carreira, eu sei a dificuldade que é. Uhum. No princípio da minha carreira, eu fiquei 5 anos trabalhando longe dos meus familiares. Né? E não vim por transferência, eu vim por concurso dentro do próprio sistema penitenciário, no qual eu já era concursado. Então, um sofrimento muito grande para esses familiares. E a vinda pela LPT, apesar do governo ter mostrado boa vontade, né, se torna difícil, porque são muitos funcionários e de várias regiões. Né? Então, eu pensei no vencesauense, nos meus companheiros de trabalho, as minhas companheiras de trabalho, entendeu? Poder ajudá-los dessa forma. É um dos benefícios que vai trazer para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Aí você veja bem, se você considerar que hoje em Presidente Venceslau, nós temos na P1 de Presidente Venceslau, entre ativos e aposentados, os inativos, cerca de 400 funcionários, ganhando em média aí R$3.000, nós temos na P2 de Presidente Venceslau, em média também 300 a 300 e poucos funcionários, daria quase 800 funcionários. Se você considerar que 80% dos funcionários de Marabá Paulista residem em Presidente Venceslau, se você considerar que 80% ou 90% dos funcionários do CDP de Caiuá pertencem a Presidente Venceslau, a penitenciária de Dracena, fiz um levantamento, tem 45 funcionários que são de Presidente Venceslau, Tupi Paulista, inaugurado recentemente, e mais todas as outras penitenciárias do estado existe um vencesauense. Aproximadamente nós temos hoje em Presidente Venceslau cerca de 3.000 a 3.500 agentes penitenciários que residem em Presidente Venceslau. Que moram aqui. Que moram aqui. Existem aqueles agentes penitenciários, por dificuldade de virem transferidos, mudaram para os seus locais de trabalho, né, onde exerce a sua atividade, mas ainda tem vontade de voltar para a sua residência, porque aqui está a sua família, está a sua origem, está os seus familiares. Entendeu? Então, hoje, o Presidente Venceslau, ela depende muito do salário do agente penitenciário. Se você considerar que quase 3.000 agentes penitenciários, tendo cada pessoa sob o seu sustento, 3 a 4 familiares, numa população de média de 37.000 pessoas, nós temos hoje, dependendo exclusivamente das penitenciárias, 30 a 35% da população de Presidente Venceslau. Se considerarmos ainda os policiais, né, militares, né, se considerarmos aí outros funcionários públicos de Presidente Venceslau, nós somos uma comunidade, uma sociedade, um município que dependemos muito do funcionário público.
estadual, municipal e principalmente também da categoria do agente penitenciário. E de segurança, é aí que engloba tudo, né? Agora, quais são os setores que são beneficiados com os presídios, nem com a vinda de presídios, com esses dois que nós já temos aqui? Olha, você veja bem, o agente penitenciário, vou considerar o agente que vem de fora. Vamos colocar aqui que nós conseguimos aí a construção de mais um presídio em Presidente Venceslau. O agente penitenciário que mora em Presidente Venceslau e trabalha, por exemplo, em Franco da Rocha, em Osasco, na Grande São Paulo, em Campinas, na Araçatuba, Sorocaba, qualquer outra unidade do Estado, ele tem despesa. Ele tem despesa de alimentação, de transporte de ônibus, né? Ele se desloca para rever os familiares a cada 15 dias ou mensalmente, de acordo com as suas possibilidades, de aluguel ou de hotel ou de república, que normalmente se juntam para morar numa residência só, né? Em 4, 5 ou mais. Esse dinheiro, se ele estiver em Presidente Venceslau, vai ser investido aqui. Correto? Aí movimenta, por exemplo, você pode, o que ele gasta, ele vai economizar, ele pode investir em veículo, automotor, moto, ele vai adquirir um terreno, então influencia no setor imobiliário, automaticamente comprando um terreno ele vai construir a sua casinha, vai influenciar no setor de materiais de construção, materiais elétricos, né? É setor de alimentação, que ele vai poder gastar um pouco mais com a sua família, vai poder comer um pouco melhor. Até com relação, por exemplo, aos sentenciados, as visitas de sentenciados, por exemplo, todo final de semana é visível por toda a população, Sim. por todo mundo, o número de visitas que vem para Presidente Venceslau. Elas deixam recurso em Presidente Venceslau. Hotelaria, setores de lanche, pequenos bares, pequenos comércios, né? Tudo isso influencia. Então, o movimento que se tem em torno de um presídio é muito grande. São mais benefícios, né, do que malefícios. Eu entendo a sua linha de pensamento. Vamos fazer um pequeno break para voltarmos e continuarmos a conversar sobre este assunto. Gente, olha, Gugas Oriental Gourmet, se você quer saborear, por exemplo, um batatão à noite, no sábado, na sexta-feira ou no domingo, um lanche bem gostoso, ou você pode ter um rodízio, né, de vários tipos de carnes. Na Dom Pedro II, 187, fone 3272-1919. Estou esperando aquele jantar oriental que sempre o Gugas faz pra gente. Tiago Joias e Relógios, em Presidente Venceslau. O Tiago tem a coleção Paris, que está lindíssima. E no Tiago, nós vamos estender essa promoção por Dia dos Namorados, que são essas correntes em ouro, lindíssima. O brinco em ouro também, que é o conjuntinho, né? Mais essa corrente, mais uma outra corrente que nós temos de ouro lindíssima. Tiago Joias e Relógios, na Newton Prada, em Presidente Venceslau. E a Cooperótica e Cooperótica Center, né? São duas lojas, uma na Newton Prado, outra na Tibiriçá, que tem os óculos solares polarizados, que é a onda do momento, que está lindo, 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 e você vê a diferença aí do preço e também da marca, né? Que é o Dios, né? Tem o Fitz também, que é muito legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial e volto com o terceiro bloco com o Sidon Clay. Volto já já. Olá, esse é o TCV Entrevista aqui no Canal 4, a imagem da sua cidade, né? Bem-vindo, nós estamos conversando hoje com o Sidon Clay, estamos falando da vida do pedido que vai ser enviado ainda para o governo do estado com questão de 1 ou 2 presídios a mais para Presidente Venceslau. Nos outros blocos, nós falamos dos benefícios, vários setores que são beneficiados com questão à vinda desses presídios, o aquecimento da economia num geral e também o repatriamento de vários trabalhadores de Presidente Venceslau que estão em outros lugares, poderiam vir para a nossa cidade e nós fazemos uma troca, levarmos as pessoas que não moram aqui em Presidente Venceslau e que gostariam de voltar para a sua terra natal, lá na sua cidade. Bom, vamos partir para outro lado agora. Não seria também viável que quando esse pedido fosse entregue, né, com questão do desejo e fosse analisado pelo governo,
de ter presídios ou mais, e mesmo ter esses dois, que houvesse algum benefício, uma contrapartida do Estado, por exemplo, a construção de uma ala para presidiários aqui em Presidente Venceslau. É lógico que nós não estamos aqui pregando que haja uma... Como é que eu vou falar para você? Me fugiu a palavra agora da cabeça. Uma ala para que possa não ter um atendimento, separado da população. Não é nem questão de preconceito com questão ao preso. Mas eu acho segurança e o não constrangimento da população. Outra coisa, até do próprio reeducando, porque ele chega ali algemado. Que é constrangimento também. E é um constrangimento tanto para ele como para... Mas é um constrangimento maior ainda para a população. Exatamente. Nossa, com certeza. Mas aí, numa dessa a gente não pode construir uma ala de excelência para um e deixar outro haver navios. Teria que ser um benefício igual para todos. Não seria uma hora nas devidas proporções, né? Isso. Sua pergunta foi inteligente e oportuna, e tanto eu como o Rafael Balesteiro, que estamos imbuídos desse objetivo, e com outras pessoas também da nossa sociedade, pensamos nisso, né? Que o governo dê uma contrapartida em termos de investimento na área de saúde, quiçá a construção de uma ala, né, na Santa Casa da cidade, próximo, para que o atendimento desses sentenciados sejam separados do atendimento da população. Ou se constrói um outro hospital em Venceslau. Eu não acho que seria viável um hospital, porque um hospital regional. A ideia seria essa também. Talvez seja mais fácil a construção de uma ala, né? Uhum. E quem sabe mais à frente, e futuramente, mais para beneficiar Venceslau também. Beneficiar Venceslau. Um hospital regional que beneficiaria todas as unidades e cidades da região. Mas a princípio o nosso pensamento é esse, a construção de uma ala. E não só isso, mas também em outros setores, investimentos em escolas, em Presidente Venceslau, em projetos sociais no município, né? Também nos setores de segurança, na logística, né? Viaturas, policiais militares, né? Para que tudo isso agregado à vinda de um ou mais presídios para Presidente Venceslau. Tem que se pensar também por esse lado, né? Aí eu vou dar um passinho um pouco mais adiante. Que existem as pessoas que defendem, existem as pessoas que não defendem a vinda de sequer um presídio e Presidente Venceslau. Aliás, já acham esses dois muito, os que existem aqui. Isso é um livre pensamento. Não seria o caso também eu não sei se aí teria que fazer um trabalho muito bem feito, né, de quem é a favor e de quem, aí sim, favorável e desfavorável, e cada um defendesse as suas ideias e pudesse fazer um plebiscito, um tipo de um plebiscito aqui em Venceslau, para saber se a população é a favor, a maioria é a favor, a maioria é contra, porque nós vamos encontrar gente que é a favor e gente que é contra, gente que não depende desses setores de benefícios citados aqui no programa por você, e para eles não tem lógica um presídio ou mais. Não seria o caso, não? Não sei quem... Corre-se o risco de não conseguir explicar bem explicado e perca, os dois lados saiam perdendo. Eu acho o seguinte, eu acho que nós eu tenho o pensamento de que deveríamos fazer o seguinte: nós temos que buscar saída para o desenvolvimento do Presidente Venceslau. Se eu defendo a vinda de presídios, eu devo investir nesse setor. Certo. Eu e as pessoas que defendem a vinda de presídios. Uhum. Se você defende a vinda de indústrias, nós temos que unir as forças, né, nos juntarmos, né, e não ficarmos brigando, dizendo que somos contra ou a favor. Se eu sou a favor da vinda de presídios, eu vou me esforçar para que venha presídios para Presidente Venceslau. Uhum. Se você é a favor de que venha indústrias, parabéns. Então você tente viabilizar a vinda de indústria para Presidente Venceslau. Médias ou pequenas e médias indústrias. Eu li no blog do Toninho Moré uma carta que o Balesteiro escreveu, endereçada a ele, que em certa parte ele diz o seguinte: vejo que há pessoas que não são
favoráveis à minha ideia, mas não vejo essas mesmas pessoas me dando uma opção de crescimento para a nossa cidade. Ele citou mais ou menos isso, não com essas palavras, mas mais ou menos isso. Está nesse pé, né? Nesse pé, porque, veja bem, eu respeito a opinião de todo mundo, né? Respeito, acho que você tem que levar em consideração, sim, mas eu acho, o que eu te digo, eu defendo que se essas pessoas acham que não é viável a vinda de presídios, né, então que elas busquem outras soluções para o desenvolvimento da nossa cidade. E não fique dizendo não a uma situação que pode beneficiar sim a cidade, e está provado isso aí. Hoje Venceslau vive, né, pelos números de toda a população de Venceslau, o comércio de Venceslau, depende de 30% de agentes penitenciários, pessoas que trabalham dentro dos presídios. Fora outros companheiros, aí não vou nem citar policiais militares, que não tem o nome, número de policiais militares, no presidente de Venceslau, né, e outros profissionais de outras secretarias, que são funcionários públicos. Então, eu acredito que você tem que trabalhar, se você defende essa ideia de outras atividades, em prol disso aí. Nós devemos nos unirmos, né, e buscarmos o melhor presidente Venceslau. O próprio sistema penitenciário, ele gasta, o próprio sistema, aí seria o presídio em si, não o funcionário, tirando o funcionário. O presídio em si, para manter-se, ele gasta aqui? Gasta, toda unidade prisional gasta dentro do município. E tem outras coisas ainda, por exemplo, unidades prisionais aqui da região buscam aqui em Presidente Venceslau produtos alimentícios. Por exemplo, dentro da unidade prisional, o sentenciado ele precisa de barbeador, ele precisa de sabonete, pasta de dente, e é feito através do pecúlio, que é uma conta do agente do sentenciado, logicamente, que essa conta ela fica por encarregado, um funcionário do presídio, né, encarregado dessa conta, né, e o dinheiro que o sentenciado tem, que a família manda, né, é pouco, mas se você juntar no final do mês, é investido em Presidente Venceslau, no comércio, nessa conta de 4 a 5, 6 mil reais mensalmente, que a unidade busca no comércio do Presidente Venceslau esses produtos, né. Também materiais elétricos, problemas elétricos que tem dentro da unidade, é buscado no comércio do Presidente Venceslau. Pintura, lâmpada. Isso o Estado não fornece, é gasto? O Estado dá o dinheiro? Gasto dentro de Presidente Venceslau. Era isso que eu ia falar. Materiais de higiene, serviço de mão de obra, entendeu? Tudo busca-se dentro do município. Então são benefícios que às vezes a população não tem essa informação. Eu acredito que hoje em Presidente Venceslau, por exemplo, voltando ao número de funcionários de presídios em Presidente Venceslau, que não tem um comércio que não tenha sequer um cliente que não seja agente penitenciário. Certo. Entendeu? Com certeza. Outra coisa que as pessoas citam, e a gente tem que colocar aqui também, e que eu acho que eles devem enfrentar a maior barra, é a família do sentenciado. Eu acho que esse aqui cumpre pena junto. Eu acho. É a minha opinião. O que eu vejo de mãe desesperada, eu já fiz cobertura de 3 rebeliões, eu sei o que é uma mãe desesperada, e as pessoas sabem o que eu estou dizendo. A família do sentenciado, normalmente, quando ele está num município, ela vem para morar junto? Morar na mesma cidade? Ou não? Não, isso é uma inverdade por aqueles que pregam alguma coisa que não tem conhecimento, né? Porque ou dá-se a impressão disso. Você veja bem, Edmilson, o sentenciado, quando ele é transferido aqui para Presidente Venceslau, ele vem de um presídio, vamos citar, por exemplo, de Sorocaba, para um presídio de Presidente Venceslau ou para um outro presídio da região aqui. Isso não quer dizer, se ele tem uma penalização de 20 anos, que ele vai ficar em Presidente Venceslau 20 anos. Passa 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, por ordem administrativa, ele é transferido para a penitenciária de Junqueirópolis, por exemplo. Ele fica mais 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio lá. É transferido lá para Campinas, para Riolândia, né? Como que a família desse sentenciado vai vir morar na cidade que ele está cumprindo a pena? É impossível. Eu duvido que você encontre aqui hoje em Presidente Venceslau, numa população carcerária de quase 1.500 homens, entre a P1 e a P2, acredito, que tenha
6, 7 famílias de sentenciados aqui. Bom, não tem como acompanhar. Primeiro que são pessoas de classe média baixa, vêm de grandes cidades ou cidades circunvizinhas das grandes metrópoles. Vem para uma cidade igual o presidente Venceslau, com 37 mil habitantes. Para as pessoas de bem, a nossa população, né? Pessoas corretas, honestas, trabalhadoras, já está difícil conseguir um emprego. Você imagine a família de um sentenciado que não conhece ninguém na cidade, não tem poder aquisitivo para se manter aqui, vai como conseguir um emprego e morar em Presidente Venceslau? Uma outra coisa que me chamou a atenção, e eu fui dar uma pesquisada, e isso deve ser levado muito em conta. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim, mas o governo sustenta, o preso tem um salário lá por mês. Parece que não é bem assim, é só para quem é réu primário e já estava trabalhando quando cometeu e está em reclusão hoje. Exatamente, não existe isso de que o preso recebe um salário por mês. Isso aí, não sei quem prega isso aí, não tem conhecimento, não tem informação, né? Isso é mentira, isso não é verdade. Se ele estava trabalhando e é réu primário. E é réu primário, aí sim, ele recebe, né? Bom, eu acho que ficou bem claro que nós, meu programa não faria isso de você é contra ou a favor, porque eu não vou chegar nesse termo, mas ouvir sempre o porquê de que nós estamos, que certos setores da população estão em busca de trazer um novo presídio, os porquês disso tudo é muito importante para que você tenha esclarecimento por parte dessas pessoas dos fatos, do porquê, porque às vezes nós falamos sim e falamos também não, né, sem ouvirmos as pessoas que estão diretamente envolvidas. Esse foi porque eu ouvi muito sobre esse assunto esta semana, por isso que eu chamei você aqui para poder esclarecer um pouquinho mais. Algumas coisas a respeito, né? Porque já está correndo a lista de assinaturas. Nós temos uma lista de abaixo-assinado, pediria para a população que venha junto com a gente nesse embate aí, né? Nesse objetivo, nessa proposta. Eu acho que é uma das saídas para o presidente Venceslau, para o desenvolvimento do nosso município, é a vinda de um ou mais presídios para a nossa cidade. Aqueles que são contra, eu respeito a opinião, mas eu quero que, se possível, a gente possa conversar, né? E que eles possam ajudá-lo também, presidente Venceslau, não dizendo não à vinda de presídio, mas buscando outras alternativas para que nós possamos fazer com que o nosso município, a nossa cidade se desenvolva, né? Nós temos que juntar forças, como eu disse anteriormente. Se eu posso ajudar com a vinda de presídios, e você pode ajudar com a vinda de pequenas e médias empresas, parabéns. Então acho que o objetivo nosso é isso aí, é fazer com que dessa forma a gente possa trazer para o presidente Venceslau mais recursos para que seja investido no comércio, na indústria do nosso município e também dessa forma ainda possibilitando para os nossos companheiros, nossas companheiras, nossos colegas de serviço que estão aí em outras unidades prisionais do estado possam ter a possibilidade, a oportunidade de voltar para a sua cidade de origem, para perto dos seus familiares. Uma outra pergunta para você. Essa ideia de fazer esse pedido é de imediato ou a médio e longo prazo? Não, é o mais breve possível. Eu e o Rafael Balesteiros estamos com esse abaixo-assinado na cidade, né, em presídios da região, né, em prazo de 15, 20 dias no máximo, aí, a gente conseguindo aí 4, 5 mil assinaturas. Já teve uma pré-conversa com o governador, foi simpático, né, disse que vai ver com muito carinho isso aí, mas nós estamos com certa pressa, né, para que isso ocorra, para que não demande muito tempo. As pessoas podem achar que, por um motivo ou outro, possa existir algum cunho político, porque nós estamos breve de eleições municipais. Isso tem fundamento ou não? Não, eu tive essa ideia o ano passado, por volta do mês de agosto, de setembro, né, conversando com algumas pessoas na cidade,
que fizeram alguns pedidos de transferência, alguns funcionários. Eu disse para eles que seria impossível. Hoje, como eu disse anteriormente no começo da nossa conversa, que a transferência política não existe mais. E eu tive a ideia, eu falei, olha, a única maneira de facilitar para vocês essa transferência seria repatriar esses vencesvalmentos que estão fora, seria com a vinda de um presídio. Mas que, devido ao que ocorreu, como nós conversamos no início, há 8, 10 anos atrás, né, com relação a rebeliões, construção de várias penitenciárias na região, eu tinha que fazer um trabalho com muita paciência, com muita calma, né? E que nem envolveria política, né? Mas a minha experiência como funcionário, a influência em alguns setores, né, do governo, né? E depois o Rafael Balesteiro também, né, esse companheiro que está junto comigo aí, veio fortalecer essa ideia. Muito bem. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi esclarecedor os seus argumentos desse pedido que vocês estão a fim. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a você, Edmilson, sempre que solicito, você tem me servido. Obrigado pelo programa TC Entrevista, mais uma vez. Gente, uma outra eu devo trazê-lo aqui em breve para bater um papo sobre esse assunto. Um outro fato que está acontecendo aqui em Presidente Venceslau, não só em Presidente Venceslau, mas em todo o país, é a questão da assinatura para ajuda da Santa Casa. Eu vou explicar para você de uma forma rápida e o Antônio José deve vir aqui conversar com a gente para dar mais explicações. O governo municipal está dando a sua contribuição com a questão da saúde, o governo do estado está também, outros porcentos, né, que tem que ser gasto pela saúde, mas parece que o governo federal está meio que isento a essas partes, principalmente na questão do SUS, com questão de repasses para Santa Casas de todo o país. Então eles precisam mais de 1.200.000 assinaturas para que os nossos queridos deputados possam começar a discutir no Congresso questão de maior repasse da União para as Santa Casas do Brasil, não é só de Presidente Venceslau, mas numa oportunidade em breve eu vou trazer o Antônio José para que ele explique um pouquinho mais sobre isso. Eu estive conversando com ele quando eu estava junto com eu e o Antônio José conversando com o Wellington, que é o proprietário do posto Mandaraí aqui de Presidente Venceslau, e ele lançava essa ideia. E eu já estou antecipando para vocês que deve ser uma das nossas próximas entrevistas. Vou falar para vocês do Gugas Oriental Gourmet, onde você saboreia deliciosos pratos orientais também, toda sexta-feira à noite. Gugas fica na Dom Pedro II, 187, fone 3272-1919. Do Thiago Joias e Relógios tem a coleção Paris, que está simplesmente divina. E você não se esqueça, já pode reservar o presente para o Dia dos Namorados. No Thiago nós estamos colocando aí no seu vídeo, no seu televisor, várias opções para você presentear e presentear com carinho. Que a Cooperótica e a Cooperótica Center são duas lojas de Presidente Venceslau, uma na Tibiriçá e a outra na Newton Prado. Os óculos solares polarizados é o melhor custo-benefício e fazem muito bem para você. Mais uma vez, um TCV Entrevista fica por aqui. Forte abraço e até o próximo programa. Até lá.